Vamos deixar combinado o seguinte? Antes de vocês começarem a me xingar, toda vez que eu der um sumiço aqui do YouTube, não fique pensando que eu abandonei o canal ou que eu simplesmente sou preguiçoso, mas leve em consideração duas coisas. A primeira é que eu já falei que eu tenho uma questão de saúde mental e eu ainda estou me adaptando a remédios e um monte de coisa. E a segunda questão é que eu simplesmente tô trabalhando que nem um louco. Eu cheguei até a falar no Instagram que eu geralmente fecho trabalhos de arranjo vocal, que é a parte da minha criatividade, arranjos do zero para diversos artistas e grupos vocais. Mas depois da gente lançar esse bendito React, o que apareceu de cliente pedindo kit de voz, eu quero que você faça o soprano, contralto e tenor, você tire de ouvido e mande pra mim aqui as vozes separadas pra gente estudar com o nosso coral. E eu acabei acumulando um monte de coisa, e assim, eu tenho uma dívida de mais de 30 mil reais com o banco. E por isso eu não tive tempo pra gravar novos reacts, e tô separando um fim de semana inteiro pra gravar pelo menos uns 3 aí. Kirk Franklin, ou Kirk Franklin, para os mais chegados aqui do Brasil, provavelmente, no meio blequeiro da coisa, ele é a maior influência que a gente tem no Brasil, maior influência internacional. Nos anos 90, a gente ainda não tinha muito dessa cultura aqui no Brasil, embora tivéssemos já alguns corais, já como o Kadosh, por exemplo. Nós tivemos também aqui no Brasil o período da Soul Music, né? Tanto que o Tim Maia é um cara extremamente adorado por muita gente que gosta da música preta. Mas no meio gospel, no meio religioso, isso ainda não tinha enraizado muito, né? Isso aconteceu mais ali pra virada do milênio, né? Foi ali pros anos 2000 que as coisas começaram a crescer muito aqui no Brasil, trazendo, portanto, os corais, os melismas, as técnicas vocais mirabolantes dos americanos. E assim, quem viveu intensamente essa era nos anos 2000 sabe que foi uma febre. Tanto que não é à toa que nasceram inúmeros corais, como o Raiz Coral, que foi o coral que eu participei, Coral Kemuel, que a gente já trouxe aqui pro canal, o Coral Cádiz, o Coral Resgate, dentre outros milhares. E, embora soasse ainda meio marginalizado na época, dentro desses nichos foi uma febre tão grande que até hoje nós colhemos frutos dessa época. E assim, uma das pessoas a quem a gente deve agradecer é esse cara. Kirk Franklin, ou Kirk Franklin. Eu sempre vou ficar abordando o nome dele desse jeito, não dá pra eu padronizar. Esse cara entrou na mente da galera de uma maneira tão absurda que quando ele veio até aqui pro Brasil, que eu acho que foi no ano de 2004, aí o Raiz Coral até cantou com ele, e infelizmente eu não tava na época, eu era um bebê. Brasil, Raiz Coral. Mas eles vieram em 2004 ou 2005, vieram depois em 2010 ou 2011. Cara, isso foi uma loucura. Porque muito dessa percepção, desse gosto pra música preta, e pra música gospel, sobretudo, com essa variedade de corais, tanto o mass choir, quanto esse vocal mais enxuto, que é o que o Kirk tá trabalhando hoje, junto com o James Fortin também, o Ty Tribbett. Todo esse conceito, ele foi apresentado pra gente. Claro que a gente deve agradecer a outros cantores e a outros artistas também, principalmente aqueles que foram pioneiros aqui no Brasil, trouxeram esses caras pra cá. Mas o Kirk, ele foi meio que a principal referência pra todos nós. Eu entrei mais ou menos nessa pira da música black entre 2007 e 2008, que a minha tia Cida, minha tia Nenê, a quem eu sou muito grato por isso, ela me deu um CD do Kirk. Mas a minha emoção, ela tá muito ligada ao momento que eu simplesmente parei pra ouvir. Ela me deu de presente num amigo secreto, e ela me deu aquele disco The Fight of My Life. É assim que fala? Na época, pô, CD
por mais que fosse, tipo, R$ 15, pra gente era tipo, mano, eu ganhei um CD. Quando acabou o Amigo Secreto, eu fui correndo pro quintal, que é onde a gente deixava o som. Eu já coloquei o disco ali pra tocar, eu já fiquei maluco. E aí, qual é a parte que eu me emociono? Que quando chegou na música 4, chamada Help Me Believe, eu lembro que eu tava do lado do som, e a galera tava lá dentro ainda, comendo, já era mais de meia-noite, ninguém mais tava animado. E aí, quando eu comecei a ouvir, eu tive simplesmente uma experiência. Wish I could see that this mess I'm in will really work out for my good. You said Aqui eu já via uma característica diferente dos corais anteriores, né? if you can hear me, can you give me a sign? Os corais anteriores tinham mais aquele aspecto de massa, né? O mass choir, digamos assim. Please, if you could. E aqui ele veio com uma sonoridade muito mais requintada, ó. My faith is almost gone. I can't hold on much longer. Take this cup from Eu achando que era, porque são as meninas que estão cantando, por isso tem essa sonoridade mais leve até aqui. Magnífico. A gente foi muito influenciado por aquele álbum, que também era DVD, que foi uma bomba aqui no Brasil, que era o Rebirth. Isso mesmo, tropa, é aquele disco que tem, ó, essa daqui, ó. Olha a diferença de sonoridade. Então são duas coisas completamente diferentes. A gente também tem o disco anterior, né, que bombou muito, aquela música Revolution. Quer ver, ó? Aí aqui o coral era o The Family, né? Eu acho que o The Family chegou a cantar com ele por uns 3 álbuns. Ó, que tem o anterior, o de Natal, o anterior ainda também. Eu não sei... esse aqui também. São 4 álbuns com o Kirk, né? Então, do nada, embora no Rebirth ele não tenha feito com o The Family, a partir do Hero, que é um disco maravilhoso também, você já consegue sacar um aspecto diferente pro vocal. Ó, aqui já era uma outra pegada. Um disco antes do The Fight of My Life. Ó os cara. Na moralzinha. Até na hora de ir pro punch, né, que chega aqui o coral, pra voz plena, assim, você saca que saiu daquela pegada do Mass Choir, né, ó. Tá mais enxuto. Esse álbum também, ele é muito importante pra mim, porque logo depois do The Fight of My Life, eu cheguei em casa e fiz o download do Hero. Eu fiquei fissurado por essa sonoridade, porque, vou confessar, na época eu não era muito fã de coral maçudo, assim. Eu ainda tava me acostumando com a black music, né? Então, quando o Kirk traz essa coisa mais leve, eu me identifico muito, até porque quando você faz arranjo vocal, quanto menor o grupo, mais possibilidades harmônicas você tem, porque o som ele tende a ficar menos sujo. Então, quando você pega um coral de 50 vozes, por exemplo, e abre 4, 5 vozes, pode ser que fique bom? Pode. Mas você precisa que todos timbrem perfeitamente e um detalhe extremamente importante, que todos sejam perfeitamente afinados. E isso é uma tarefa muito, muito, muito difícil.
Já com um grupo mais reduzido, você tem muito mais possibilidade. E é aí que nós entramos na Help Me Believe do disco que a minha tia Cida deu de presente pra mim. Então hoje, senhoras e senhores, nós faremos Help Me Believe, uma das principais influências para quem ama harmonia vocal e para quem faz arranjo vocal, porque esse cara aqui, ó, é importante ter no seu repertório. Mas antes, inscreva-se no canal, ative o sininho, compartilha com aquela pessoa que ama harmonia vocal. E lembrando que isso daqui, embora seja um entretenimento para você, é um trabalho para mim. Então se você puder contribuir, eu vou deixar meu Pix aqui para você colocar qualquer valor, o que você quiser. Seguinte, nós vamos começar da segunda estrofe, já para a música ir crescendo, né, pra gente não ficar tão parado. E nós não teremos vídeo, infelizmente. Eu não consegui encontrar nada no YouTube do Kirk cantando isso ao vivo. Era o que eu mais queria. Por isso, nós não teremos ele dançando na nossa imagem, mas não se preocupem. Eu posso dançar pra vocês tranquilamente. I want you to know. I wanna believe if I never hear I'm sorry, I can let it go. Ok, a ideia hoje é explorar a sonoridade do vocal. Hoje eu vou tentar, do jeito que for possível, replicar a sonoridade. Porque como eu falei, os arranjos não são tão complexos assim. Mas se tem uma característica desses últimos álbuns que tem potencializado os vocais, são as sonoridades das meninas principalmente, né? Muito se fala da Nikki Ross, que é uma cantora absurda, absurda. Mas eu acho, nesses últimos álbuns, os vocais eles têm se apegado muito a uma sonoridade de uma cantora específica, que também tá no vocal, que tem sido fundamental para construir essa sonoridade mais leve e elegante pro vocal, que é a Nesha Figueroa. Lonely highway, and his anointing, oh, Ouviram o timbre dela? can let it go. Gotta let you go. Você sente ela tipo, no núcleo dessa sonoridade, dessa timbragem. Aí o que acontece? Vamos supor aqui que seja esse time, né? A Amber, a Nikki Ross e a Charmaine. Essas meninas, parece que elas potencializam o som da Nesha. Eu posso estar completamente equivocado, enganado, mas é porque eu sinto muito o DNA da Figueroa aqui. Mas ó, a Charmaine também, ó. Why do you cry? Tá vendo que, tipo assim, parece que a Charmaine, ela soma pro som da Figueroa. A Nikki Ross, que tem um som mais pontudo ainda, né, ó. Don't you worry. Ó. Lift up your head. Don't cry. Você percebe que elas têm a possibilidade de timbrar, mas o som que predomina On that lonely highway. e aí a gente vem pra cá e tenta replicar. I want you to know. I wanna believe if I never hear I'm sorry, I can let it go. Gotta let you go. Por isso que eu indico todo mundo que tem vontade de fazer, de repente, um som mais puxado pro Kirk dessas atuais formações, eu acho que aqui é o caminho. Esse é o caminho pra gente chegar perto. I wanna believe if I never hear sorry, I can let it go. Gotta let you go. Evidentemente, por eu não ser uma mulher e pela minha voz não ter um aspecto feminino, é óbvio que eu não vou conseguir reproduzir exatamente o som. Mas quando eu tento replicar o som do vocal, eu até chego perto, ó. If I never hear I'm sorry, I Can let it go. Gotta let you go. Entendeu? Por exemplo, se eu, de repente, claro, com um ajuste ou outro, somasse esses vocais que eu acabei de gravar com essas vozes do Kirk, pode ser que dê bom. Então essa é a ideia. Eu não sei se eu vou conseguir,
Mas até o final desse arranjo, dessa edição que eu fiz aqui da música, eu vou tentar replicar todas as sonoridades. Isso, harmonicamente falando, é muito bom, mas percepção também não é só harmonia, é sonoridade também, é saber timbrar. Tem um chorinho aqui, né, ó. It's killing me. Eu não sei se é um choro ou se... It's killing me. Na verdade, parece que é uma pessoa só fazendo. Tipo, tá todo mundo cantando mais retinho, mas alguém ali faz esse charme, né, ó. Lado direito aqui. It's killing me. É bem de leve. Jesus, you know how it. Ó, no how aqui também. Ó, vocês sabem que eu não sei falar inglês, hein? Jesus, you know how it feels, 'cause you've been hurt before. É bonito demais, cara. Vamos segurar pra não chorar. Faz tanto tempo que eu não escuto essa música. Jesus, you know how it feels, 'cause you've been hurt before. Don't wanna hurt no more. É. It's killing me. Você viu que eu dei uma choradinha? Ó. It's killing me. Será que ficou... It's killing me. É, não ficou igual, mas dá pra... It's killing me. Tá vendo, ó? Dá pra timbrar, pô, ó. It's killing me. É, pô. Vai, mintam pra mim, vai, fala. Tá timbrando, vai. It's killing me. Jesus, you know how it feels, 'cause you've been hurt before. Aqui fica bem mais claro, né? Se eu não me engano, a Figueroa, nesse álbum aqui, ela tá fazendo soprano. Aliás, eu não sei se as meninas, no geral, fizeram todos os naipes. Tipo, gravaram soprano e depois gravaram contralto, mas na voz mais aguda a gente consegue ouvir bem a Figueroa, né, ó. It's killing me. Jesus, you know how it feels, 'cause E aí a Nick timbrando muito com ela. It's killing me. Jesus, you know how it feels, 'cause you've been hurt before. Coisa mais linda. Jesus, you know how it feels, 'cause you've been hurt before. Tem um... Been hurt before. Jesus, you know how it feels, 'cause you've been hurt before. Esse vocal ele tem uma característica bem mais aberta, né? Não que os anteriores não tivessem, né? Mas os outros, eles sempre trabalhavam muito com voz plena, né? Sempre com punch. Então, esse som mais poderoso, esse som mais imponente, né? Ele sempre traz um tom mais fechado, por ser imponente. Não é que ele é fechado, que eles cantam mais assim. Mas é porque a imponência, o jeito que eles precisam projetar o som, soa pra gente muito mais fechado do que essa sonoridade que a gente tá fazendo aqui. E aqui é um pouco mais complexa, né? Aqui o vocal se preocupa sim em timbrar como um coral, mas por ser um grupo mais reduzido, você precisa tomar muito cuidado para não parecer um backing vocal, né? E se fosse um backing vocal, uma sonoridade mais backing, fugiria completamente do conceito do Kirk. Então, claro, durante a gravação aqui, eles dobraram também para deixar o som um pouco mais massa, né? E trazer esse aspecto de coral. Mas na hora de sonorizar, você não pode individualizar tanto. Porém, para deixar mais sofisticado, você precisa encontrar um jeito de reproduzir esse som sem ficar muito engessado. Por isso que eu acho que esse tipo de timbragem aqui, ela é um pouco mais complexa para você chegar nesse resultado. Os cantores precisam ser muito maduros, muito profissionais para conseguir distinguir o que é você cantar em grupo, a importância de cantar em grupo, mas também a importância de saber cantar sem parecer que você está cantando um grupão. Então a sonoridade é mais leve, a sonoridade é mais Neymar, mas você tem que ser menos vaidoso, sabe? Você tem que contribuir pro time. Eu acho que é por isso que funciona muito bem, se eu não tiver equivocado, mas funciona muito bem se apegar a Figueroa, porque Figueroa tem uma sonoridade leve, então um grupo
pensa em timbrar com ela, pelo menos as meninas pensam em timbrar com ela. Timbrando com ela, você não tá timbrando com uma sonoridade potente, massiva. Você tá timbrando com uma pluma, você tá timbrando com algodão. E aí isso dá um pouco mais de tranquilidade para essas cantoras ou para esses cantores no geral utilizarem também dos seus recursos individuais para potencializar o vocal no geral. Don't wanna hurt no more. I know dark nights will Ah, verdade. Aqui eu fiz uma edição. Ó, tá até uns cortezinhos aqui. Eu vou pegar essa voz aqui do tenor, ó. I'm trying to hear you speak, but my heart is growing weaker. Eu vou aplicar essa linha em cima desse verso. Dark nights will come, and some days there'll be no sun. Explico por quê. Porque é nesse verso que tem esse negócio aqui lindo, ó. Meu Deus, que coisa linda. Ai, meu Deus. Bora fazer o tenor. Nessa formação aqui dos tenores, eu lembro que o Anthony Evans ele ficou, mas acho que até o disco Hero, que é o anterior. Nesse daqui, praticamente, se eu não me engano, é o Man of Thunder que tá aqui praticamente, que tem o Isaac Ari, que eu acho que é o grande aspecto do vocal masculino, pelo menos até o disco Hello Fear. Então você vai perceber que o Isaac, ele tá tentando timbrar com a Figueroa, e os caras, eles estão tentando timbrar com as outras meninas que estão timbrando com a Figueroa. E para isso eles precisam timbrar com o Isaac, né? Vocês vão ver que tá muito, muito claro o timbre dele, quer ver, ó? My place is no power in me, but it's the Father above that gives me all the love I need to go on. Ó, vamos pro refrão aqui rapidinho, só pra vocês ouvirem. Daddy, Father, Savior. Eu consigo ouvir a voz dele muito claramente. Parece os vocais que o Zucchini grava aqui no Brasil. Toda vez que o Zucchini grava, ele timbra com qualquer um. O Zucchini é o melhor. Mas não tem como. É o timbre dele que fica muito claro lá. Não é nem culpa dele. É porque automaticamente ele timbra com todo mundo, mas a galera que tenta timbrar com ele, tá ligado? Sempre flui assim. Então o Isaac, eu sinto que nessa formação do Kirk tem a mesma... I know dark nights will come, and some days there'll be no sunshine. Bom, tem 3 vozes, eu vou fazer assim, ó. Soprano grava uma voz, soprano e contralto aqui, primeira track faz outra voz e as 2 últimas... Vocês entenderam? And you're too far to see. And you're too far to see. Aqui o bicho pega. Daddy, Father, Savior. O vocal meio que entra no contra, né, ó. Jesus. Daddy, Muita classe. Isso aqui é de uma classe, minha gente. O groove, a produção, tá contribuindo. Eu sei, mas tem uma classe nesse vocal, velho. Olha. Daddy, Father, Nos meus alunos presenciais, toda vez que a gente tá estudando algum arranjo que tem a sonoridade mais leve, eu sempre falo pra eles o seguinte. A gente escuta, às vezes, algumas referências, né? E a gente tenta buscar ali um ponto de partida pra chegar num denominador comum. Aí, às vezes, eu coloco o disco do Kirk e sempre ficam chocados quando eu falo assim, pessoal, olha só essa sonoridade. Não é só o refinamento.
tem uma sensualidade. Querendo ou não, tem uma sensualidade aqui. E eu não tô falando de forma pecaminosa pros cristãos do canal. Tô falando aqui de forma mais didática possível pra gente entender. Não é só a sonoridade leve, tem um jeito de cantar. Tem a forma de fazer. Olha só. É romântico. Ó. Se tivessem cantando uma música romântica, eu ia cair muito no papo dessa galera. Help me believe, cannot believe, let me believe, I wanna believe. Haja ar, viu? Help. Ontem eu gravei até tarde. E eu não tô com tanto ar assim nessa região mais média aqui do contralto, mas... Help me believe. Aqui. Help me believe, cannot believe, let me believe, I wanna believe. Nesse final eu coloquei um pouco mais de voz mista, porque senão eu não ia aguentar. Wanna believe. Joguei pra cá. Wanna believe. Aí tá de boa. Agora, ó, ouvindo o som dos caras, ó. Opa! Eu senti aqui. Eu acho, conhecendo o ambiente de gravação, tá? Eu acho que isso aqui não faz parte do arranjo oficial. Mas eu acho que, tipo, durante a gravação, a pessoa que fez meio que, tipo, olhou pra outra do lado assim, tipo, nossa, muito louca, tá ligado? Nossa, uau. Acontece várias vezes em gravação, em show de vários cantores, aí o backing vocal tá ali fazendo uma harmona, aí alguém faz sempre uma notinha diferente ali, aí a galera se olha assim e fala, nossa, o cara manja muito de harmona, meu. E eu acho que rolou aqui, ó, porque o certo seria... Let me believe, I wanna believe. Reto, né? Mas alguém meteu um... I wanna believe. Alguém jogou pra cá, ó. Escutem bem, ó. Lá no fundinho. É bem no fundinho, bem no fundinho. Alguém fez lá, tá lá no fundinho. Help me believe, cannot believe, let me believe, I wanna believe. Coisa besta. E aqui na edição, ó, a sonoridade vai mudar um pouco agora, né? I know good of my own, please give me another chance. I know good of my own, please give me another chance. I know good of my own, please give me another chance. Na verdade, aqui tem eles vão crescendo de pouco em pouco, né, ó. Leve. Vai subir. Agora a pressão. Beleza. It's hard to believe in what I can see. It's hard to believe in what I can see. It's hard to believe in what I can see. Tá vendo? Tá agudo. Well! Mas não é gritado, velho. Não levem pro lado pejorativo da coisa. Eu não tô falando que gritado é uma coisa ruim. Não. É muito louco, inclusive. É porque aqui a proposta de vocal é outra. É outra. E você percebe isso nas entrelinhas. Se você parar pra pensar nos detalhes do vocal, se você parar pra estudar, analisar ponto a ponto, você percebe que não é uma questão de mudei o estilo de cantores que estão reproduzindo. Muito pelo contrário. O Anthony Evans, que tem uma voz extremamente leve, cantava com o Kirk bem antes dessa formação aqui. Mas é o jeito da composição, é o jeito do arranjo e a forma como ele conduz a música. Então, não é só
coralzão. Tem algumas outras responsabilidades na execução desse coral. You give me my will, 'cause you was better for me. Cara, aqui eu tô falando um inglês, assim, extremamente tô nem aí. Que na letra é casual. É casual. Aí, tipo, quando você vai ver, é casual. Ah, sei lá, você sabe. Mas aqui tá falando casual. Não sei, tá com som de J. Casual. O que eu tô fazendo? Umas tracks eu vou fazer com S, outra eu vou fazer com J. O americano que clicar nesse vídeo vai falar assim, mano, o maluco tá xingando a minha mãe, velho. You give me my will, 'cause you was better for me. Que delícia cantar essa música. To give you my will, 'cause your will's better for me. Ah, tô chegando perto, hein? Give you my will, 'Cause you was better for me. Aqui teve uma outra edição que eu fiz. in my eyes and see. I wanna believe. Tá vendo que a sonoridade já voltou, né? Já pro mais leve. You can look in my eyes and see. I wanna believe, 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 believe. Mano, pensa. Pra mim é muito emocionante sempre. Eu com 12 anos, assim, numa festa de Natal, 13, uma festa de Natal, assim, botando esse disco lá fora, ouvindo meio que sozinho, assim. E aí quando chega nessa parte, eu falei, mano, eu nunca ouvi isso na minha vida. Hoje em dia, a gente pode até falar, pô, isso aqui é muito simples, mas na época, pra mim, era como se eu estivesse descobrindo uma fonte inesgotável de ouro. Eu senti ciúme, tipo, cara, tem gente ouvindo isso, será que essas pessoas estão ouvindo do mesmo jeito que eu tô ouvindo? É de uma sensibilidade. Ok. Tecnicamente falando, quando você ouve essa harmonia, você fala, nossa, muito louco, torto, muito escabroso, caramba. Quando você para pra pensar, tecnicamente você fica realmente impressionado. Mas tem um elemento aqui, que é o que eu acho que potencializa essa harmona, que faz com que ela não fique engessada, como boa parte das harmonias vocais mais bem elaboradas ficam, e o que também tem sua beleza, tem suas camadas de beleza também, e é questão de gosto. Eu particularmente gosto muito também de outros tipos de camadas, mas aqui tem uma camada emocional. Repara que é uma experiência ouvir esse trecho. Parece que o Kirk, ele preparou o ouvinte, o arranjo inteiro, a música inteira, para chegarmos nesse lugar, né? Aí vai brincando um pouco com as nuances da música, cresce um pouco, mas ele vai fazendo com que você se acostume com essa textura de vocal. E aí chega nesse momento, ele pega tudo o que ele apresentou lá atrás e potencializa com harmonia, com sensibilidade, com emoção. Olha isso! Ó, vai crescendo, ó. Vai! Tá achando que vai ser bomba, mas não é! Putz. Arranjadores, prestem atenção nisso. O instrumental tá aumentando, tá vindo com pressão aqui, ó. O que naturalmente a gente faria? Believe, believe. A gente jogaria pra cá, mas não, ó. Ele vem aqui, ó. Te dá um beijo, te dá um abraço, ó. Nossa!
vocês entendem que não é só abrir voz, gente. Não é só isso. Pra gente crescer, pra gente amadurecer, não só harmonicamente, mas musicalmente, a gente tem que entender que existem outras camadas para além da técnica. Seja ela técnica vocal, seja uma técnica harmônica, instrumental, seja lá qual for a técnica, existem outras camadas para a gente transcender artisticamente. Essa música aqui, ela é a pura transcendência para mim. É por isso que eu escolhi ela. Não que outras dele não sejam. Ele tem milhares que são nessa mesma pegada, só que essa aqui, ela veio num momento da minha vida que pra mim foi determinante. Que eu ouvi isso e falei assim, eu já gostava de fazer harmonia vocal e eu falei, pô, eu quero aprender a fazer isso. Não harmonicamente, eu tô falando emocionalmente, eu quero mexer. Eu quero alcançar, eu quero penetrar, eu quero ir de encontro ao mais íntimo do ouvinte. Como é que eu faço isso? Não faço a mínima ideia, mas eu vou ter que ficar tentando, ficar buscando. E aí vem a musicalidade, vem tudo que a gente aprende ao longo dos anos, ao longo da carreira musical, mas sensibilidade, esse pequeno fragmento que é um pedaço de ouro e talvez o mais valioso dos tesouros musicais, a sensibilidade ela vai nos ensinando. E o Kirk, ele chegou aqui sábio, mais que adulto, sabe? Ele chegou sábio aqui. E ele falou, ok, eu não quero vir com pressão. E eu não tô fazendo isso porque eu quero surpreender o ouvinte, não é isso. Eu quero tocar o ouvinte de uma forma diferente. E foi isso que aconteceu. Ok, eu tinha feito antes, até apaguei aqui, uma coisa assim. Como que é? Mas eu tô ouvindo um melisminha no meio do negócio. Eu tô sentindo um ou não é? Tem alguma coisa aqui. Bonito. Esse terceiro eu vou fazer reto, como eu tinha feito antes, só pra não dar fofoca. Vai que eu esteja errado, né? Foi. Oh. Agora que eu escuto mais a Nick. O mais agudo. Ó. Love. Quer ver? Vou até colocar aqui pra vocês ouvirem. A voz dela tá clara, ó. A voz dela escancarada. Aqui na frente eu acho que vai ter uma coisinha diferente. Eu acho que alguém já vem no... Aí finaliza junto. Eu vou fazer com o outro canal aqui do Sopro. Cara, olha que coisa louca. A gente tem o nosso cérebro, né? Naturalmente, quando a gente vê que as coisas estão progredindo, a gente já tenta, aí no caso do arranjador ou do harmonizador, ele sempre pensa em progredir junto e leva ao pé da letra isso em várias outras extremidades, né?
seja na potência vocal, enfim. Aqui, a gente acha que o vocal tem que ir ficando mais agudo, né? A harmonia tem que ficar mais aguda. Olha só que interessante. Ó. Naturalmente, ou a gente continua na mesma região, ou a gente fica mais agudo. Mas aqui, olha que interessante. O instrumental tá trazendo um pouquinho mais de peso, mas o vocal, olha que coisa louca. Ó. O soprano continua na mesma região, mas o contralto, ou as vozes de baixo, elas cantam, elas meio que invertem a harmonia, elas não estão mais naquela região. O contralto, anteriormente, estava believe, né? Agora, na parte da frente é believe. Olha a diferença de mais agudo, believe, mais grave. Olha que interessante. Believe, mais grave. Pequenas coisinhas que eu tô percebendo que eu me amarro. Se você não percebeu, o problema é teu. Ai, que coisa linda, velho. O vocal vai praticamente replicar o que fez aqui atrás, né? Só que aqui ele segura, mas olha a harmonia. Vocês estão percebendo? Tá dando um choquezinho. Ao mesmo tempo que tá rolando muito, parece que tá fora, né? Mas tem essa nota. Tá aqui no meio, que seria né? Cara, tá harmonizando. É que é o playback que tá dando uma chocada, né? Mas ó, sem o playback, olha como fica. Que bonito. Acabei já. Praticamente acabei já. Acabei. I wanna believe if I never hear sorry, I can let it go. Gotta let you go, 'cause it's killing me. Jesus, you know how it feels, 'cause you've been hurt before. Don't wanna hurt no more. I know dark nights will come, and some days there'll be no sunshine, and you're too far to see. Help me believe, can I believe? Let me believe, I wanna believe. I'm not good on my own, please give me another chance. It's hard to believe in what I can see, to give you my will, 'cause it was better for me. You can look in my eyes and see, I wanna believe, 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 Pô, velho, que nostálgico. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham vivido essa experiência comigo
Da mesma maneira que eu vivo sempre essa música, fazia tempo que eu não ouvia ela, e eu fico muito empolgado porque eu vou de encontro com o Rodrigo do passado, que era o Rodrigo que estava começando a entrar na música e mal sabia ele que ele viraria músico, que ele estaria aqui hoje destrinchando esse arranjo e, enfim, trabalhando com música e vivendo essa partilha musical com vocês que são tão generosos comigo. Mais uma vez, inscrevam-se no canal, ativem o sininho, dê um like aí, por favor, porque isso ajuda muito. Compartilhe esse vídeo com quem gosta de Kirk, para quem gosta de harmonia vocal no geral. E claro, se vocês quiserem me ajudar, cairia assim como uma luva, porque eu tô com uma dívida desgraçada pra pagar. Então o código do Pix ficou aí o vídeo inteiro. Se você puder me ajudar com qualquer quantia, o que você puder, se você quiser, pra mim vai ser um grande presente. É isso. Um beijo e bora estudar percepção.